Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Belmonte, eu sou o CEO da Megaleios e eu queria bater um papo com vocês hoje sobre rótulos e sobre a influência do que as pessoas pensam sobre você na sua vida ou nas nossas vidas. Isso me chamou muito a atenção, há algum tempo eu tenho pensado muito nisso e há um tempo atrás eu vi uma palestra do Gary Vee. E ele tava falando muito isso, que a nossa geração, que a geração, nem a nossa geração, né, porque não sou tão novo assim, mas a geração atual, ela é muito ligada na opinião das pessoas. Ela se importa muito com o que as pessoas falam e acham dela e o que as pessoas vão dizer e tudo mais. E por conta disso, de se preocupar com a opinião e com o que os outros vão achar dela e do que ela vai fazer, ela acaba não fazendo muitas coisas e acaba se limitando. E aí eu tava pensando nisso, até essa semana eu tava conversando com o Everton sobre algumas coisas que a gente tem postergado para fazer e a gente tava falando muito disso. E ontem eu tô lendo um livro sensacional que eu indico para vocês, depois eu posso pôr a capa dele aí, que chama Mindset. E é muito bom esse livro, muito bom, tem mexido muito comigo. E nesse livro, eu até vou ler uma parte para vocês aqui que é sensacional, mas ela estava falando, a autora estava falando sobre os rótulos negativos e como eles funcionam, né? A parada de rótulos você rotular as pessoas por causa da classe social dela, por causa do sexo, por causa da a cor de pele dessa pessoa ou do bairro onde ela mora. Então, muitas vezes as pessoas são rotuladas e isso tem um impacto gigantesco. E aí ela tem um trecho do livro que me chamou muito a atenção. Primeiro a história dela mesma. Ela conta que quando ela estava no colégio, ela era muito boa em matemática. Ela tirou 9,9 em todas as matérias em álgebra. Ela tirou 9,9 em todas as matérias relacionadas à matemática. E aí houve uma troca de professor. O professor de matemática dela mudou. E esse novo professor dela, quando ele chega na sala, ele traz com ele um rótulo de que mulheres não se dão bem em matemática. Olha que interessante isso. Ele disse isso. Que matemática, basicamente o que ele disse foi: matemática não é para mulher. Por causa dessa fala desse professor, ela começou a declinar as notas porque ela começou a acreditar naquilo, que aquilo não era para ela. E aí o que aconteceu? Ela desanimou da matemática e parou de performar bem e abandonou uma carreira que ela poderia ter sido extremamente bem nisso. Por quê? Por causa de um rótulo de que mulheres não se dão bem em matemática. Onde já se viu isso? Qual é o fundamento lógico disso? E aí aqui no livro, vou ler para vocês uma parte que diz: uma pesquisa de Claudia Stell e Joshua Aronson mostra que até mesmo as especificações de raça ou sexo num formulário é capaz de deflagrar o estereotipo e reduzir o desempenho. Quase tudo o que lembra a uma pessoa que ela é negra ou do sexo feminino antes de fazer um teste para o qual se convencionou que esses grupos são fracos fará com que seu desempenho seja pior nessa avaliação. Em muitos estudos, o desempenho de negros se mostrou igual ao de brancos e o das mulheres igual ao dos homens, quando o estereótipo não era suscitado. Mas basta que haja homens juntos com uma mulher na sala do teste de matemática para que as notas delas caiam vertiginosamente. Então, pessoal, a gente vê muito hoje, né? E assim, são realidades que muitas vezes pra gente, por exemplo, eu sou branco. Pra mim é difícil falar sobre, isso aí não tem nada a ver falar que a pessoa é negra. Eu não sou negra, eu não passo por aquilo. Entendeu? Mas recentemente, né, a gente teve o caso do Boyd nos Estados Unidos, um homem negro que morreu em uma ação da polícia. Então a gente vê que ainda hoje o racismo acontece de formas muito grandes e principalmente relacionado à mulher.
né? Que a mulher performa menos que o homem, a mulher tem que ganhar menos que o homem. Quanto a gente se vê nos dias de hoje, o absurdo de mulheres que têm o mesmo cargo e as mesmas funções que o homem e têm um salário menor. É ridículo isso, é ridículo. Então, e aí no livro ela aborda a questão do mindset, né? No livro ela fala de dois tipos de mindset: o mindset fixo, que diante dessas situações ele sucumbe, e o mindset de crescimento, que diante dessas situações ele ganha força. Ele olha para aquilo e fala: não, ninguém vai me rotular. Ninguém vai dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer, o que eu sou ou não sou capaz de fazer. E esse mindset de crescimento impulsiona essas pessoas diante dessas situações e eles passam a crescer diante disso. E aí essa dica que eu queria dar para você, para que você não se deixe rotular. Né? Muitas vezes você tem projetos, você quer fazer coisas, ou você quer compartilhar algum tipo de conhecimento que você tem, e aí vem, pô, mas o que eles vão falar de mim? O que o pessoal vai achar? E nós temos vivido uma geração muito cruel, onde nós vemos esses dias, eu estava vendo um comentário, uma matéria, na verdade, sobre uma menina que fez um TikTok em uma casa onde a parede não era rebocada. E você acredita que teve vários e vários comentários degradando ela porque ela mora numa casa que o fundo, a parede não era rebocado. Então você vê o nível de maldade que algumas pessoas têm. E hoje na internet, todo mundo pode chegar lá e comentar o que quiser. E aí eu quero te incentivar a você ter um mindset de crescimento, a você não sucumbir diante desse tipo de comentário. A você a passar a nem se importar com o que as pessoas vão falar. Entendeu? Faça aquilo que você tiver que fazer. Muitas vezes você prorrogar ou postergar isso, ou deixar de participar de coisas, deixar de competir em vagas, entendeu? Deixar de desengavetar projetos com medo do que as pessoas vão achar, te paralisa, te joga numa zona de medo, uma zona onde você deixa de fazer coisas com medo do que as pessoas vão achar, se esquecendo que você não vai agradar todo mundo. Algum idiota ou outro vai te criticar. Mas a maioria das pessoas vão te incentivar, vão falar, pô, beleza, bacana, muito bom esse conteúdo, muito bom isso aí, muito legal esse projeto. E cara, se não der certo, você tentou. Então, para de se importar com o que as pessoas vão achar de você. Para de se importar com o que as pessoas vão pensar sobre você. E faça aquilo que veio, que você tem que fazer. Não se importe com os outros, não deixe o seu sexo, a sua cor, a sua classe social, nada se colocar entre você e aquilo que você precisa fazer. Você é capaz de fazer, você tem talento, entendeu? Adquira, mude. Mindset, nesse livro ela fala muito disso, que o mindset é uma coisa treinável, que tudo é treinável. Que nada é nato, não existe talento nato. Algumas pessoas têm alguns talentos a mais para outras coisas, mas tudo é treinável e alcançável. Se você se esforçar, se você der o seu melhor e você se dedicar para fazer algo bom, você vai conseguir. Então o que eu tenho para dizer para você hoje é: para de se importar com o que os outros vão pensar de você e faça aquilo que você tem que fazer. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.